Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a doutora Ana Marta Sola, pediatra. Vamos aprender muitas coisas e bons conselhos. Dentro de instantes. Doutora Ana Marta, a satisfação muito grande, como dizia eu na abertura desse programa, de tê-la aqui conosco e aproveitar essa estada aqui para que a gente possa usufruir, e os nossos telespectadores ou televisivos hoje, dos seus ensinamentos, né? Eu queria lhe perguntar inicialmente o seguinte: nessa história da pediatria, como foi que você fez o seu direcionamento para a pediatria? Boa tarde. Na verdade, a pediatria acho que já nasceu comigo. Que bom. O amor pelas crianças já nasceu comigo. Porque desde pequenininha eu sempre falava, minha mãe costumava me dizer que eu sempre falava que eu queria ser pediatra. Eu também fui uma criança muito cheia de problemas de saúde e tal, então eu ficava muito em unidade hospitalar, né? Ia muito para o hospital e amava a minha pediatra também, doutora Miriam Ataide, né? E eu acho que isso tudo contribuiu para fazer com que eu cada vez gostasse mais ainda da área de pediatria. Isso é interessante. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa sua vivência, qual é, no momento, a patologia mais frequente que você tem encontrado no dia a dia? Sem sombra de dúvida, são as viroses. Que as mães, inclusive, falam, doutora, tudo diz que é virose, tudo diz que é virose, mas realmente é a mudança do clima, né? A temperatura tem feito realmente com que muitas crianças fiquem doentes, né? Principalmente agora nessa época do ano, por causa do frio. Porque, na verdade, nós temos um clima que tem dia que nós acordamos com o maior sol, um sol maravilhoso, e outros dias temos chuva. Então, essa alteração de temperatura, essa oscilação, contribui muito para disseminar os vírus. Mas realmente nós tivemos aí muita incidência de virose mesmo, né? Que vinha inclusive mesmo acompanhada com essa diarreia. coisa, embora a gripe e tal, que é vírus, né? Mas, de qualquer forma, outras assim que apareciam com outra sintomatologia que as pessoas ficavam, né? Assim, para poder, digamos, ficar bem situado. Mas, naquele bate-papo que nós tivemos antes, eu gostei dessa sua forma de atendimento através de uma modalidade da modernidade, a história da Vital Fone. Eu gostei dessa terminologia e eu acho que isso tem uma grande vantagem pelo seguinte fato. Se eu estiver errado, pode corrigir. O que eu acho, primeiro, é a presteza do atendimento, que às vezes a pessoa está aflita para poder ter, digamos assim, pelo menos um aconselhamento técnico, profissional, que lhe dá tranquilidade. Você não tem nenhum deslocamento, você já resolve a situação. Exatamente. Então, eu acho isso muito importante. Conte um pouquinho dessa sua experiência. Na verdade, assim, eu trabalho há 13 anos numa empresa chamada Vitalmed. Vitalmed. Que é uma empresa de atendimento de APH pré-hospitalar, um atendimento pré-hospitalar, de urgência e emergência. E, com o passar dos anos, a gente foi observando que, muitas vezes, os pais têm dúvidas que podem ser solucionadas através da orientação por telefone, coisas simples que você pode orientar.
E realmente, como você falou aí, essa questão da presteza, isso é uma grande verdade. Às vezes a criança acorda com um febrão de 40, a mãe fica desesperada, quer sair correndo com a criança para emergência, né? Que já estão superlotadas. Então, quando ela faz o contato telefônico conosco, o associado Vitalmed faz o contato telefônico, então nós retornamos a ligação e fazemos as devidas orientações iniciais, né? Para fazer o resfriamento na criança, muitas vezes dose de medicação, que a mãe tem dúvida, né? Se pode usar determinada medicação ou não. Então, nós conseguimos, através desse serviço que chama o Vitalfone, que é uma orientação telefônica, que na verdade na empresa é feita tanto para adulto como para criança. Mas como eu sou pediatra, eu faço a parte das criancinhas, né? E a gente orienta e muitas vezes soluciona, né? Às vezes é uma coisa assim bem simples, que você só através do telefone, sem haver necessidade da presença do profissional efetiva na residência, já consegue resolver. Agora me diga uma coisa, quer dizer que quando vem o chamado, ou vem, digamos, a ligação para solicitar a assistência, quando se trata de pediatria, já é direcionado para essa equipe de pediatria. Sim, exatamente. É isso, né? Agora, digamos, se vocês acharem que tem uma necessidade maior, aí vocês se deslocam. Aí a gente encaminha a unidade para fazer uma avaliação presencial. Agora, eu gostaria de indagar o seguinte: com essa experiência que vocês têm hoje, através desse Vitalfone, o que vocês sentem da parte dos necessitados desse atendimento? Uma impressão sua, satisfaz? Como é? Olha, o índice de satisfação é muito grande, viu? Inclusive, como eu comecei a fazer esse tipo de trabalho do Vitalfone em 2008, né? Então, 5 anos, né? Fazendo já. Então, tem muitas crianças, muitas mães, na verdade, que já... doutora Ana Marta, que bom que a senhora está falando comigo, que bom que a senhora que me atendeu, entendeu? Então, fico assim, felizes até de estar em contato, né? Da presteza e tudo. Eu me lembro de um fato assim, rapidinho, de um pai que a criança estava com uma tosse que não parava, e ele estava desesperado, porque ele estava com a criança em casa sozinho, homem, né? E ele desesperado, porque a criança tossia sem parar, e ele ligou pra gente. Aí eu retornei a ligação e conversei com ele, fiz algumas orientações, ensinei o famoso colar de álcool para ele colocar. Em 10 minutos ele me ligou de volta. Doutora, a senhora é uma fada, a senhora é uma mágica, como a senhora conseguiu isso? Já tinha quase 1 hora com a criança chorando no meu colo. Tá vendo você? Ela agora está dormindo. Quer dizer, uma coisa assim, simples, uma orientação que foi dada e que foi muito importante naquele momento para ele. Né? Pois é, exatamente, olha a história que eu estava dizendo. Isso, da presteza. Da presteza, não é verdade? Da presteza. E, digamos assim, então essa satisfação, ela realmente, assim, numa estatística rápida, a aceitação tem sido muito boa. Acredito que 90%, se eu não me engano, não vou dizer muito assim de números, mas acho que 90%... tá por aí, viu? E eu gostei de uma coisa que você falou, que é uma verdade. É o seguinte, de tanto vocês estão trabalhando nesse sistema, aí de atendimento termina ficando conhecido, depois de algum tempo já está conhecido. Já passa a ser o médico da família. É verdade, é verdade. Que, aliás, diga-se de passagem, não é de saudosismo, mas era muito importante no passado o médico de família. Concordo também, porque fazia uma medicina preventiva, que hoje nós não temos mais isso, assim. Agora está se tentando, né, através do PSF, isso. Mas ainda existem muitas coisas para melhorar aí, porque existia, assim, aquele profissional que você confiava, né? Exatamente. Então, o médico, você tinha qualquer dúvida, você ligava. Na verdade, a telemedicina, o Vitalfone, né? No caso nosso que é Vitalfone, mas esse acompanhamento telefônico já é uma coisa antiga, não é uma coisa nova se você parar para pensar, né? Porque assim, eu me lembro da época que eu era criança, de minha mãe ligar para pediatra para saber orientações, né? Só não estava centralizado. Isso, só não era uma coisa oficial, né? É verdade, isso é uma verdade. Agora me diga uma coisa,
Aqui agora parece-me que instituíram no mês de agosto, e quando nós estamos no mês de agosto, acho que é no dia 1º de agosto, e que está ligado à maternidade, a questão do aleitamento. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, o que é que você poderia, de uma forma assim, sintética, instrutiva, dizer da necessidade deste aleitamento? Olha, eu posso começar dizendo que, na minha forma de ver, amamentar é uma obrigação da mãe. No momento que você resolve ser mãe, você tem a obrigação de amamentar seu filho. Por quê? Amamentar a criança não é só dar alimento para a criança, porque senão seria muito simples. A gente compraria esses leites diversos que temos aí, que são adaptados às necessidades dos bebês recém-nascidos, né? Na verdade, amamentar é um ato de amor, né? E além de você nutrir a criança, você está passando para ela defesas para o organismo, você está fazendo com que ela, né, fique mais resistente às doenças, porque todas as defesas que você tem, você transmite através do leite materno para o seu bebê. Faz bem para a mãe e para a criança, porque para a mãe também ajuda no emagrecimento, ajuda a contrair, porque cada vez que a criança suga o leite, ela estimula a produção de substâncias que vão dar ordem, você como obstetra, né, tá bem dentro disso, para que o útero vá se contraindo, então provoca diminuição mais rápida do útero, que cresceu durante a gestação. E, além disso, a mama, como muitas mães às vezes têm, né, comentam, se eu amamentar o peito vai cair. Não existe isso. Você quando engravida, você engorda um pouco mais. Lógico que a mama, na hora que chega o leite, ela cresce. Mas se você estiver amamentando, ela vai ter uma redução gradativa, ela vai diminuindo gradativamente. Então, com isso, vai haver um equilíbrio, né, no tamanho que a mama vai ficar, vai ajudar ao tecido, aí não ser uma coisa brusca, dele murchar de vez a mama, porque você parou de amamentar, né? Vai diminuindo devagarzinho. Então, isso é melhor, não faz a mama cair, né? Então, assim, a amamentação é muito importante. Tem também o lado psicológico da situação, né? O lado do psique do bebê. O bebê, quando você coloca o seu filho no colo, que encosta o corpo no corpo dele, então você transmite para ele uma segurança, que você olha para ele, você tem aquela satisfação, aquele prazer de estar alimentando o seu filho. Você transmite para ele segurança, você transmite para ele amor, você transmite para ele carinho. Então, com isso, ele aprende a amar e também a ser amado. Então, é muito importante amamentar o filho, muito. Não só para alimentar, mas também para contribuir na formação da personalidade dele no futuro. Agora, me diga uma coisa, doutor. Digamos, acho que está tão conhecido, mas não é demais, às vezes, a gente lembrar certas coisas. A frequência dessa amamentação, como é feita, para que faça uma boa orientação para nós? Não existe, na verdade, tempo pré-determinado para você dar mama, né? Nem quantidade de leite já definida. Por quê? Depende do tamanho do bebê. Tem uns bebês que nascem maiores, mais gulosos, outros bebês que nascem menorzinhos. Então, mamam já um pouquinho menos. Mas, na verdade, assim, quem vai fazer o tempo e a quantidade é a criança. Não existe um tempo oficial. Mas se imagina que você deve amamentar aproximadamente entre 20 e 40 minutos cada mamada, certo? E a cada 3 horas. Mas, à medida que a mãe vai amamentando a criança, ela vai percebendo e vai descobrindo qual é a quantidade de leite que o filho dela necessita, que o bebê necessita, e o tempo dele. Ele vai determinar o tempo dele, né? Mas através da amamentação, ela tem que, no começo, oferecer entre 20 a 40 minutos em cada, né? No caso, 20 minutos em cada mama. Começa com o peito, vamos dizer que ela começa com o esquerdo, com a mama esquerda, amamenta naquela mama 20 minutos, depois passa para a direita, mais 20 minutos. E sempre tendo cuidado de, quando for dar na segunda vez a mama, na próxima mamada, inverter. Se ela começou pelo direito, na próxima mamada ela começa pelo esquerdo. Fazendo isso, ela vai garantir que as mamas fiquem proporcionais, o tamanho das mamas, fiquem simétricas.
Entendi. Agora, outra coisa que eu ia lhe perguntar nesse mesmo contexto. A última mamada, que hora mais ou menos deve ocorrer? E se houver necessidade pela madrugada, existe novamente mamada ou não? Quando o bebê é recém-nascido, logo no comecinho, pequenininho, normalmente você dá mama também durante a madrugada, né? Você vai dando a mama de 3 em 3 horas, procurando dar de 3 em 3 horas, então você vai caminhando pela madrugada. Se a criança estiver se você estiver conseguindo amamentar seu filho com a técnica boa, né, colocando a boca da criança, o mamilo todo dentro da boca, para que fique próximo do céu da boca, o bico do peito, para que ele, na hora que fizer a sucção, massageie o mamilo, porque tem umas bolsinhas de leite que ficam ali em volta do mamilo, então vai sair uma quantidade boa de leite, então ele vai estar bem saciado, né? E aí ele pode dormir um tempo maior durante a madrugada, mas ele acordando, normalmente a criança mama, vamos dizer assim, até 3 da manhã, depois ela dorme de novo e lá para as 5, 6 da manhã ela quer mamar de novo. No começo, à medida que a criança vai crescendo mais, ela vai ficando um maior tempo durante a noite dormindo. Você não precisa acordar a criança para dar mama. E também, uma coisa que as mães gostam muito de fazer, que eu vou observar aqui, é colocar a criança com o peito na boca a noite inteira. Então, a criança, na verdade, faz o bico do peito de chupeta. E não porque está sendo alimentada. Então, não há necessidade de você pegar e ficar a noite inteira com seu filho no peito. Você dá a mama, depois tira, coloca ele no bercinho para ele dormir. Quando ele acordar novamente é que você vai tornar a amamentar. Eu acho que essa sua observação é uma observação muito importante, porque quem realmente faz isso, essa pessoa, digamos assim, não está devidamente instruída para que processe dessa maneira, né? Que, além do mais, cria um problema também para ela mesmo, que não concilia seu Não consegue sono, dormir. não é verdade? Fica Além cansada, da criança, fica nervosa, tá, impaciente. É verdade, isso aí é mesmo, viu? Agora eu queria também explorar um pouquinho o seguinte. Quando não há essa mãe que tenha um leite suficiente para que você não possa prolongar esse aleitamento e você tem que entrar com algum leite artificial, me parece que hoje o mercado já melhorou muito de colocar leite com fórmulas bem parecidas com o leite humano. Não é possível ser o leite humano por tudo isso que você já falou, que vai, digamos, de imunização, essa coisa toda, né? Então, deixando de fora essa parte, mas nessa outra, como é que você orienta que isso ocorre? Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou abranger um pouquinho mais. Tá certo. Na verdade, o leite materno exclusivo é suficiente para alimentar a criança até os 6 meses de idade. Então, é suficiente para a criança. Se ela tomar só o leite materno até 6 meses, ela está bastante alimentada, nutrida, o necessário para aquele período. O leite materno, ele hidrata e ele alimenta. Então, na verdade, não precisa nem dar água para a criança. Não se faz necessário nem água. Porque muitas vezes as mães ficam cheias de dúvidas, né? Doutora, eu tenho que dar água para o meu filho? Eu não dou água para o meu filho. Será que ele não está com sede? Então, ele não tem sede. Não sente sede por quê? A amamentação, na verdade, ela tem algumas fases. Quando você coloca o seu filho no peito para amamentar, num primeiro momento, você está mais tensa, né? Então, um pouquinho mais contraída. Então, sai aquele leite que as mães costumam falar que o leite está aguado. Mas, na verdade, não é aguado. É um leite mais transparentezinho. É um leite que vai estar, certo? Mais com a função de hidratar e matar a sede da criança. À medida que ela vai sugando, a mãe vai relaxando mais, ele vai fazendo a sucção mais intensa e vai sendo liberado um leite mais rico em proteína, que é o leite efetivo que alimenta mais a criança, que vai nutrir. E no finalzinho da amamentação, já do período, daquele tempinho da amamentação, já vem o leite mais rico em gordura, porque a criança já está mais relaxada, já está mamando mais devagar, então o organismo consegue eliminar um pouquinho mais de gordura para aquele leite. Então, na verdade, o leite materno ele é completo.
Só ele é suficiente. Aí você me perguntaria, doutora, mas e se a mãe quiser dar um chazinho, faz mal? Não faz mal. Você pode dar um chazinho, esporadicamente, assim, no intervalo da mama, não tem nenhum problema. Não precisa, não é necessário. Mas se você der, não vai fazer mal à criança. Aí você vai até 4, 5 meses, mais ou menos, você pode até começar a dar água de coco, um suquinho. Principalmente porque algumas mães já começam a trabalhar. Então, tem 2 horários na refeição, que seria o horário do lanche, que seria 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que você pode oferecer a fruta, né? Isso já com 5, 6 meses, já no finalzinho desse primeiro período inicial. A partir dos 6 meses, a gente já orienta que comece a entrar com a parte salgada da situação, né? As verduras, né? O ferro, porque dos 6 meses em diante, o leite materno começa a ficar pobre em ferro. Então, a criança precisa já de outros alimentos para complementar. Então, assim, se você estiver amamentando bem seu filho, com a técnica correta, com paciência, sempre antes de amamentar, tome um copo com água, é bom para ajudar a hidratar você e a hidratar a criança. À medida que ele vai amamentando, que ele vai mamando, que ele vai crescendo, ele vai começando a tomar outros alimentos. E esses leites artificiais que a gente orienta, somente em casos em que a criança começa a ter alguma perda de peso, né, durante esse período, em vez de estar ganhando peso, ela esteja perdendo peso, porque vai significar que a quantidade de leite que ela está ingerindo não está sendo suficiente. Então, a gente indica para complementar. Mas o máximo que você puder ficar amamentando seu filho é muito importante, principalmente os 6 primeiros meses. Agora, até quando eu devo amamentar? Se preconiza, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza até os 2 anos de idade. Mas não é para você se sentir culpada porque não mamou até 2 anos de idade. Até 6 meses é muito importante. A partir dos 6 meses, continuar amamentando à medida que você vai tendo leite, que seu filho vai solicitando a amamentação. Mas normalmente quando você introduz outros alimentos, ele já vai diminuindo a produção, porque o que faz chegar o leite é o bebê sugar. Quanto mais ele sugar o peito, mais leite você vai ter. No começo, às vezes as mães ficam: doutora, eu não tenho leite, não consigo dar mamar ao meu filho porque não sai nada. Sai aquela aguinha, né? Que o pessoal fala, aquela aguinha que não vai alimentar ele. Alimenta sim. E é muito importante você dar a mama nos primeiros dias, porque é aquele chamado colostro, que é o nome desse leite inicial que sai, é o leite cheio de defesas para seu bebê. Então tem que amamentar, deixar ele mamar à vontade, quanto tempo ele quiser. Ele vai determinar o tempo. Agora, doutora, me diga uma coisa. Antigamente, isso é uma curiosidade, antigamente existiam, não sei como o nome técnico era, mas havia, digamos, daquelas mães que tinham leite suficiente, se obtinham esse leite, e não sei se é lactário, sei lá, eu vou dizer isso, mas não sei. Lactário é o lugar lá do leite, onde fica em hospital. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que fica armazenado para, digamos assim, dar um suporte a quem a criança menor, que não tem o leite, principalmente nesse início. Banco de leite. Banco de leite. Banco de leite. Ainda existe isso? Existe sim, menos, né, atualmente, porque com tanto leite artificial, eu acho que isso não é nem muito utilizado, esse tal do banco de leite, até por conta também das doenças transmissíveis. Então existe um pouco de... tem que ser criterioso, né, o uso desse leite, que como antes nós não tínhamos conhecimento, né, da quantidade das doenças que hoje já surgiram, né, nesse nosso século. Então, criteriosamente, ainda existe esse uso do leite, pode ser utilizado, é um banco de leite. Pode ficar armazenado durante 12 horas o leite materno no congelador congelado. Até as mães que trabalham fora, se tiverem muito leite, podem ordenhar, colocar o leite na mamadeira, numa vasilha e colocar no congelador para que a pessoa que esteja tomando conta da criança ofereça.
Isso deve ocorrer nessas creches, né? Que, Sim, vezes, sim, né? nas creches. As creches Em algumas deixam nas a criança creches e mais. tal, porque não precisa ela voltar naquela hora para poder. E sua mãe pode levar, inclusive, fazer. e já deixar lá congelado e na hora esquenta e dá para a criança. Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, essa data que foi escolhida, houve muita campanha, eu pelo menos não vi na imprensa nada sobre, digamos assim, uma espécie de maior divulgação da necessidade, do aleitamento, porque sendo a data exatamente para o aleitamento, eu acho que deveria ter uma divulgação maior, pelo menos eu não sei se isso ocorreu. Eu também não observei muita divulgação, não. Não observei também, não. Acredito que poderia ter sido mais divulgado, sim. Mais divulgado. Porque era uma boa muito importante, uma né? data importante para conscientizar, né, as mães, principalmente as mães de primeira viagem, né? As novatas que... Isso realmente, essa coisa tinha que ocorrer. Eu acho que traria um sentido muito bom, não é? E teria uma repercussão entre as mães muito boa. Muito né? grande. Uma oportunidade, se não houve nessa extensão, deveria ter havido, né? Porque isso aí... Em alguns momentos a gente vê falar muito sobre amamentação, muitas propagandas, mas não é uma coisa contínua. Eu acho que poderia se investir mais na divulgação disso, porque você fala em alguns momentos, aí as mães ficam conscientes ali. Mas você sabe que nós, seres humanos, precisamos estar ouvindo a mesma coisa muitas vezes, né? Para poder... É verdade. E teria isso, né? Pela data. Né? Sim. Desde quando Divulgar foi instituído essa data para o aleitamento, deveria ser explorado um pouco mais, né? Traria um sentido melhor. Agora, nós tivemos um bate-papo ligeiro e, às vezes, eu senti da sua parte que, em alguns momentos, você também faz um pouco da medicina do trabalho. E nessa medicina do trabalho, o que é que lhe chama mais atenção para essas oportunidades? A questão é que, assim, eu já sou formada há alguns anos, né? E teve uma certa fase que a pediatria realmente estava com a remuneração um pouco mais baixa, né? Para o médico pediatra ter uma remuneração satisfatória, tinha que viver uma vida muito atribulada de plantões, perder muitas noites. Então, com isso, eu estou falando assim em geral, porque muita gente também me pergunta por que não estamos tendo pediatra nesses momentos agora, esses últimos anos, por que a falta de pediatra no Brasil? Então, eu imagino que tenha sido por conta de que nessa época a remuneração não era uma remuneração, né, que o médico achasse que estivesse satisfazendo as suas necessidades. Então, muitos pediatras, assim como eu também, fizeram outras especialidades. Então, ultrassonografia, neuropediatria, investindo em outras áreas, né, que não a pediatria básica. E eu resolvi escolher a medicina do trabalho porque eu tenho também formação em química. Entendeu? Então, eu fiz química na escola técnica, no curso técnico, e fiz também no nível superior, na UNEB. Então, a área de medicina do trabalho foi uma área que me chamou a atenção também. E como eu sou uma médica que gosto também de estar ajudando as outras pessoas, acho que está dentro de mim ser médica. Eu acho que na medicina do trabalho eu contribuo muito para ajudar também o trabalhador, porque é uma área de prevenção, é uma área voltada muito para prevenção. Você analisa as doenças às quais o trabalhador está exposto no seu meio, no seu ambiente de trabalho e faz a prevenção disso. Né? É um trabalho justamente preventivo, é um trabalho típico do médico. Entendi. É uma coisa interessante isso que você falou. E quando você fala a questão de pediatras, hoje, inclusive, a carência é muito grande mesmo. De quando em vez a gente ouve falar, o jornal está chamando pediatra, não é verdade? Está uma falta enorme de pediatra. Se eu tivesse mais 48 horas para trabalhar, tem proposta para mais 48 horas de trabalho. 48 horas no horário de 24. Porque está realmente muito escasso.
Teve uma época, inclusive, que estava sobrando vaga na residência, na prova de residência de pediatria, para você ter ideia. Agora, nos últimos 2, se eu não acredito, 2 ou 3 anos, se eu não estou enganada, teve uma melhora. Acho que não está mais sobrando vaga, não. Mas ser pediatra, na verdade, é uma coisa que também é um dom, tem que estar vindo de dentro da pessoa, porque você, para ser pediatra, você tem que ter paciência, você tem que ser calma, você tem que estar disposta a lidar com pai, mãe, padrinho, madrinha, avô, avó, ou seja, você não cuida só da criança, você cuida da família. Então, tem que ter um perfil, né, para pediatria. Não, você disse uma coisa importante que a vida já ensina a gente. A pessoa tem que estar adaptada para aquilo que gosta de fazer. Sim. Porque senão ele passa a vida toda frustrado. Sim. Não é verdade? Você tem que fazer o que gosta. Se você faz o que gosta, você faz bem feito. E profissionalmente mesmo. Principalmente, porque a maioria do tempo da sua vida, se eu for parar para analisar, o dia tem 24 horas, se eu não estou enganada, eu devo no mínimo 18 horas estar à disposição do meu trabalho. Então, verdade. Diariamente. Isso é verdade. Muito importante estar fazendo o que gosta nesse momento. Mas, doutora Marta, com todos esses pontinhos que nós tocamos, os seus ensinamentos, que realmente tenho certeza absoluta que foram absolvidos, não é? E nesse final de programa, se você tivesse alguma outra mensagem que você quisesse, digamos assim, externar, que aliás já mostrou os seus sentimentos, né, por essa parte, mas de qualquer maneira, algo que ficou sem que você pudesse detalhar, eu lhe pediria que nessa oportunidade você pudesse fazer orientação. Tem um ponto que nós não comentamos e que eu recebo muito lá no meu trabalho, lá no Vitalfone, na Vitalmed, as mães perguntam muito, ligam com muita dúvida. Uma coisa quando está amamentando, o mamilo às vezes racha. Isso. E sangra. E a criança, quando engole o sangue, que está mamando, engole uma certa quantidade de sangue da mãe e as fezes saem escuras ou com rajinhas de sangue. Então a mãe liga desesperada: doutora, tá saindo sangue nas fezes. E aí o que eu faço? O meu seio está sangrando, eu posso continuar a amamentar? Então pode sim, não tem nenhum problema você estar amamentando o fato de estar sangrando o mamilo. Só que você vai ter mais cuidado. Você pode colocar gelo antes, um pouquinho, uma pedrinha de gelo, para poder coagular o sangue ali, para não ficar sangrando muito. Se sua mama estiver muito desenvolvida, muito cheia de leite, você toma um banhozinho quente, aí ordenha um pouco, massageia a mama, para que seja eliminado um pouco o leite, para que fique o formato do peito um pouquinho mais amolecido, porque quando o leite está cheio, a mama está cheia, ela fica endurecida. Então, para a criança pegar o bico, fica mais difícil. Se você conseguir tirar um pouco aquele leite inicial, um pouquinho, com água quente, ele vai sair sozinho. E você ordenha e aí bota o menino para mamar, o bebê para mamar com mais facilidade. E ele vai pegar da forma mais correta, que é com o mamilo todo dentro da boca, que isso é importante. Além disso, a questão da cólica, que também os bebês recém-nascidos sentem muita cólica. Então, assim, se você colocar o bico do peito todo dentro da boca da criança, vai diminuir a cólica, porque ele vai engolir menos ar. Então, essa técnica de amamentar, se você tiver dúvida, procurar seu obstetra, procurar um pediatra para orientar, para ver se você está dando a mama da forma correta, entendeu? Todo bebê recém-nascido pode ter cólica. Então, conversar com o pediatra para orientar em relação a isso. Outro ponto também, em relação aos nossos bebezinhos, é a questão de botar para arrotar, de gofar, né? Muitas mães ficam preocupadas: doutora, meu filho está gofando muito. É verdade. Então, assim, como a criança não tem noção da quantidade de leite que deve ingerir, não existe uma quantidade pré-determinada, você bota a criança para mamar, ela vai mamar a quantidade que ela quer, e quando você coloca para arrotar, coloca ela em pé no ombro, ela vai arrotar, que a gente chama, né?
E o excesso, um pouco do excesso que ela mamou, ela vai eliminar. Isso chama-se gofar. Se essa quantidade que tiver sendo eliminada de leite for uma quantidade muito grande, uma quantidade que esteja incomodando, uma coisa assim muito intensa, com muita frequência, é aconselhável procurar o pediatra, porque pode se tratar de uma criança que esteja com quadro de refluxo. Nós chamamos de refluxo. E isso tem tratamento, vai tomar uma medicaçãozinha, vai melhorar e a criança vai ficar bem, certo? E a frequência também de visita ao pediatra, uma coisa importante a gente comentar. É verdade. A criança, até os 6 primeiros meses, deve ir mensalmente ao pediatra para você medir, pesar, tirar as dúvidas sobre o desenvolvimento da criança, para que o pediatra observe o desenvolvimento da criança para ver se a criança está se desenvolvendo como deve. A partir, se puder, até 1 ano de idade, fazer essa visita mensal, excelente. Caso não possa, dos 6 meses a 1 ano, de 2 em 2 meses, pelo menos. E depois de 1 ano, a cada 6 meses, é importante você levar a criança ao pediatra para fazer o acompanhamento. Muito bem, doutora. Eu acho que isso aí foi muito importante, esses detalhes que só a vivência nos ensina. Viu? Convivendo com as criancinhas, nós vamos aprendendo. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também. Eu quero também lhe viu? agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu tenho certeza que todas essas informações vão ser muito importantes para as pessoas, Com né? certeza. E eu fico feliz em estar contribuindo. É verdade. Obrigado.